Esse livro vai impactar diretamente a sua vida, seu modo de pensar e o modo como você toma decisões. O nome do livro é Ponto de Inflexão. Uma decisão muda tudo. É de Flávio Augusto. Esse livro eu gostei demais e quero compartilhar com vocês. Não pule esse vídeo, porque com certeza ele vai ajudar demais vocês. Eu estou aqui na casa de um casal de amigo nosso, Leila e Railson, e eu estou de férias aqui em Salvador. E Railson disse o seguinte: Jamerson, leia esse livro. Aí eu pensei, rapaz, ler livro nas férias, eu já não sou de ler livro. A maioria dos livros que eu pego para ler, eu começo a ler e não gosto, não consigo terminar o livro porque não gosto. Eu leio legislação, leio coisas da minha área, mas livro assim. Mas eu disse, vou dar uma chance. Eu já conheci um pouco da história de Flávio Augusto e disse, possa ser que eu goste. Ele disse, você vai gostar, porque a gente já tinha conversado sobre alguns pontos aqui, algumas reflexões que eu gosto de fazer e tal. Ele disse, não, esse livro você vai gostar. E aí eu comecei a folhear o livro. E eu senti algo que nunca senti na minha vida. Que eu tinha inveja quando as pessoas falavam, que é, eu me apaixonei pela leitura. Eu queria saber mais, eu fiquei ansioso para terminar o livro. Eu queria saber o final da história. Eu via as pessoas dizendo que, eu tô doido para chegar em casa para ler o livro. Tal livro me encantou tanto e eu nunca tive esse sentimento. Mas dessa vez, por meio do ponto de inflexão, eu tive essa sensação maravilhosa. Por que que eu gostei tanto de ler esse livro? Porque ele é altamente aplicável na nossa vida. Nós temos que tomar decisões a todo instante. Decisões tranquilas, né? Como vestir uma roupa, que roupa eu vou vestir, que comida eu vou comer, que não impactam diretamente na nossa vida, e decisões que são importantes, decisões que levam a atenção, a sentimentos de angústia, ao medo, que exigem coragem. E essas decisões podem impactar diretamente o modo como a nossa vida ela vai se conduzir. Por isso que o tema é ponto de inflexão, uma decisão muda tudo. Flávio Augusto teve que passar por muitos pontos de inflexão. Aqui no livro ele traz 10. Ele teve que passar por um processo de fazer um concurso público para o Colégio Naval. Ele teve que passar por um processo de abrir ou não uma empresa, que ele estava na dúvida se abriria ou não abriria, porque ele teria que pegar dinheiro emprestado, cheque especial, um monte de coisa. E ele tinha que tomar essa decisão. Eu não vou contar tudo do livro, que é para você ler. Você precisa ler esse livro. É uma coisa que é fundamental para você transformar a sua vida. Ele teve que passar por um processo de aceitar ou não uma proposta de 200 milhões de reais pela empresa, de comprar ou não um clube de futebol. Todas essas decisões exigiram dele coragem, muito planejamento e um tanto de ousadia. Eu pensando na minha vida sobre os pontos de inflexão que eu tive, eu eu lembro do meu primeiro emprego, que foi servente de pedreiro. Eu trabalhei no meu primeiro emprego de servente de pedreiro durante 7 meses e eu decidi sair. Quando eu decidi sair, eu comecei a trabalhar em uma fábrica de chuveiro. Novamente cheguei a uma situação em que eu teria que concluir a faculdade, que eu fazia faculdade à noite, e na fábrica de chuveiro eu trabalhava pelo dia. E eu decidi novamente sair desse emprego, porque eu queria... Não era que eu tinha condições, eu tinha acumulado uma gordurinha, financeiramente falando, para eu concluir a faculdade, o TCC, com tranquilidade. Não era que eu tinha recurso, não, porque eu trabalhava de servente de pedreiro, que recurso eu tinha? Depois passei a trabalhar de auxiliar de produção numa fábrica de chuveiro, ganhando salário mínimo, que recurso eu tinha? Muito pouco. Mas eu queria focar no término da faculdade. Então eu disse, eu vou sair, eu acumulei essa rebabinha aqui, essa gordurinha, e vou sair dessa empresa, porque via que também não tinha muita perspectiva. Após concluir a faculdade de professor de química, eu novamente passei por um ponto de inflexão. E agora? O que é que eu vou fazer da vida? Eu entro na área para atuar? Não entro? Não tive oportunidade para atuar como professor de química e fui trabalhar num hotel. No hotel era um lugar que eu gostava muito de trabalhar. Eu trabalhei por 2 anos e eu era bom no que eu fazia. Eu era um recepcionista. Parecia um trabalho mais glamuroso do que o que eu vinha fazendo anteriormente, né? Porque eu trabalhei de servente de pedreiro e numa fábrica de chuveiro. Estava num trabalho agora que era recepcionista de hotel, que atendia pessoas de todo o Brasil, que eu trabalhava ali arrumadinho, alinhadinho, e era muito cômodo, entre aspas, continuar ali, porque era um trabalho que não era um trabalho braçal, mas era um trabalho que pagava pouco e não tinha perspectiva nenhuma de crescer. E, novamente, após 2 anos, eu estava em um ponto de inflexão, que era sair ou não daquele emprego. E eu decidi pedir as contas e sair. Falei com a dona do hotel e pedi para que ela me demitisse, ela até fez um acordo legal comigo, me demitiu, por eu ser um bom funcionário durante aquele período. E aí, durante o aviso prévio, eu estava novamente em um ponto de inflexão. O que fazer agora? Eu recebi um telefonema de uma amiga minha, Yasmin, e ela disse o seguinte: Jamerson, você quer trabalhar de professor? Eu disse, quero. Aonde? Era a oportunidade que eu tinha de trabalhar na minha área.
era numa cidade a 127 quilômetros de onde eu morava. Moro em Aracaju, era uma cidade chamada Itabaianinha. Mas era a oportunidade de eu ingressar na área que eu me formei. Pagava menos, pagava R$ 700. O salário mínimo na época acho que era 880, mas lá era por hora, então eu recebia R$ 700. Mas por meio dessa decisão, eu aceitei, e por meio dessa decisão, eu entrei na minha área. E após alguns anos, eu estava novamente numa situação de fazer ou não um concurso público, que era em Alagoas, concurso público em Alagoas, para professor de Química. E aí, novamente, nesse ponto de inflexão, eu decidi fazer esse concurso. O salário ainda não era muito bom, até hoje não é tão bom assim, mas não era muito atrativo. Mas assim que eu fiz o concurso, fui aprovado em primeiro lugar no concurso para professor de Química, houve um aumento de 40% no salário. Então melhorou bastante a situação. Então veja que várias situações, vários pontos a gente pode recuar, a gente pode desistir. Mas eu tenho aqui um pensamento que eu achei interessante do livro, que ele falou o seguinte: quando ele foi decidir comprar o Orlando City, que era um time de futebol lá nos Estados Unidos, Flávio Augusto ele falou o seguinte: ele tinha que desembolsar 200 milhões de reais. Parecia uma decisão muito difícil, porque se não desse certo, ele perderia 200 milhões de reais. Mas ele disse que essa decisão foi mais fácil do que a primeira de abrir a empresa, que ele teve que pegar 20 mil reais num cheque especial. Porque a primeira impactaria diretamente na vida dele. Se ele não conseguisse pagar aquele valor, ele estaria quebrado. A segunda não. Ele perderia 200 milhões, mas ele ainda continuaria com muito dinheiro. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós estamos diante de uma decisão que não necessariamente vai impactar negativamente a nossa vida. Por exemplo, estudar ou não para um concurso público. O máximo que pode acontecer é você passar ou não passar. Você não vai recuar. A única coisa que pode acontecer na sua vida é melhorar. Fazer uma entrevista de emprego. A única coisa que pode acontecer na sua vida é melhorar. Não vai regredir. Porque você pode não ser aceita no emprego, ou aceito no emprego, ou pode ser aceito. Então, desse modo, não tem como ficar pior a situação. Então, essas decisões são mais fáceis. A gente tem que ter coragem, parar de ter medo. Você quer fazer uma faculdade? Faça. Você quer fazer um concurso? Faça. Ah, mas é auditor fiscal da Receita Federal. E daí? Por que outros passam e você não? Se não passar, o que teve? Experiência. Você aprendeu. Você se transformou no processo. A vida precisa ter esses desafios para ela ter sentido. Então, esses pontos de inflexão são os momentos que a gente precisa decidir. Existem decisões que são difíceis, porque podem prejudicar, se não der certo, podem prejudicar a nossa vida. Mas, e aí você precisa ter cautela. Não precisa ser um louco para estar arriscando tudo, não. Mas em decisões que não vão impactar negativamente. Ah, eu estudei 2 anos para um concurso e não passei. Daí? Você aprendeu no processo, caramba. Então, sempre que você estiver diante de um ponto de inflexão, tenha coragem. Tenha coragem. Mas, claro, tenha cautela, porque pode ser algo que impacte negativamente na sua vida. Agora eu vou abrir um ponto de inflexão na mente de vocês. Comprar ou não esse livro para também ter essa experiência que eu tive e que foi transformadora. A leitura desse livro, com certeza, impactou muito a minha vida. Tanto é que eu estou fazendo esse vídeo com o objetivo de impactar a vida de vocês também. E impactou a vida de Railson, aquele que me apresentou o livro. Porque ele é um fotógrafo que há 15 anos trabalha com fotografia aqui em Salvador, em Aracaju, já com um know-how muito grande, mas ele nunca tinha tido a coragem assim de abrir um canal no YouTube. Não a coragem, a iniciativa. E a gente conversando aqui sobre isso, eu falei com ele, por que você não abre um canal no YouTube? E ele, de imediato, pensou, estou num ponto de inflexão, preciso decidir. E graças a nossas conversas sobre esse livro, ele decidiu e fez um vídeo aqui, no lugar, em outro ambiente aqui, fez um vídeo, não estava nas condições perfeitas, mas ele quis fazer de imediato. Vou deixar o link do canal dele aqui para que vocês possam assistir. E deixar o link do livro também para que você possa comprar. Ponto de inflexão. Lembre-se, uma decisão pode mudar tudo. Você pode decidir agora ter essa experiência ou não. O valor, bem pequeno, não vai impactar na sua vida financeira. Então, desse modo, é você que toma a decisão. Você está diante de um ponto de inflexão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Quando vocês adquirirem o livro, vocês voltem aqui nesse vídeo e deixem um comentário aí dizendo o que você achou. Tenho certeza que não vai demorar nem 2 dias para você terminar de ler esse livro. Porque é realmente algo que impacta muito na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.